O que é? O que é esse conceito? Na realidade, esse conceito, da maneira que foi criada, é uma classificação, uma taxonomia e um método de análise, e não uma política específica ou instrumentos de política industrial. Ela analisa, depois que aconteceu, como as empresas se organizaram em termos de inserção no comércio internacional. Então, ela não cria instrumentos de políticas novos. Ela somente diz, olha o que aconteceu, o resultado é este. Isso tem que ficar claro, porque nós não vamos descobrir nenhum instrumento novo de políticas industriais. O foco. Como as empresas se inserem no comércio internacional. E ele analisa dois aspectos fundamentais. Governança, que é a estrutura de poder nas decisões dessas empresas, na forma pela qual eles se inserem no comércio internacional. E mais, como elas evoluem, como essa inserção pode evoluir, não significa que evoluam, podem evoluir nessa inserção que eles têm. Metodologia. Isto é uma novidade. A ênfase é na empresa, na estratégia das empresas. Por isto, durante muito tempo, esses conceitos de cadeias globais não foram bem vistos pelos economistas. Porque, na realidade, os economistas mais famosos normalmente são macroeconomistas, cuidam das questões dos sistemas econômicos e não veem com muito bons olhos desenvolvimentos que se aproximem, que detalhem das questões específicas da evolução das empresas. São poucos os economistas que trabalham próximo da evolução das empresas. Segundo, são análises de longo prazo. Tudo que envolve evolução envolve longo prazo. Então, você não terá, reforçando, você não terá instrumentos, ela não cria instrumentos de política industrial e não resolve problemas de imediato. Finalmente, é uma análise multidimensional. Ela envolve múltiplos aspectos. E, geralmente, aspectos também que os economistas tratam em passagem, quando pensam e elaboram políticas específicas com relação aos setores industriais. O que é uma cadeia de valor? Representa todos os segmentos do processo de interação de insumos e produtos intermediários pelo qual um produto ou serviço passa desde a sua concepção inicial até chegar ao consumidor. É isso que se chama cadeia de valor. Cadeia global de valor é isto distribuído geograficamente ou no mesmo país ou entre países. É como um produto, desde a sua concepção até chegar ao consumidor, quais são todas as etapas intermediárias e todas as empresas, todos os produtos intermediários que entram até o produto final. Então, vocês têm aqui um resumo. Seriam pesquisa e design, insumos intermediários, produção, distribuição, marketing, canais de vendas e, em alguns casos, hoje em dia, de reciclagem também. Então, isso é uma cadeia de valor. Globalizada é porque ela é distribuída
né, no mundo atual por diferentes países. Como ela trabalha ao nível da empresa, ela identifica os tipos de empresa com os quais nós estamos operando, que também isso é um anátema para os economistas, porque você tem que identificar quais são as empresas envolvidas, seja estrangeira ou nacional, estatal ou privada, grande, média ou pequena. Então, é enfoque que costuma ser hoje chamar heterodoxo, que os economistas costumam chamar de heterodoxos, porque envolve identificação do agente. Geograficamente, eu já disse, a cadeia pode ser local, regional, nacional e global. Outra coisa interessante, ela sempre identifica, como são relações entre empresas, ela identifica quem é a empresa líder no processo, que controla ou que tem influência sobre o processo decisório. Então, isto introduz também uma dimensão de que existe assimetria nas relações entre as empresas envolvidas nas cadeias globais. Os tipos. O que são? Como eu disse no início, é uma taxonomia. Quais são o que ela faz? Como é que ela classifica as empresas? Inicialmente, essa ideia surgiu, está ali, inclusive, o artigo inicial, ele identificava os casos da Nike e da Walmart, que, na realidade, não produzem nada. São marcas que distribuem a produção de um conjunto de produtos por vários locais, vários países, e a unificam sob uma determinada marca. E, na realidade, a classificação era o comprador liderada, que é esse caso da Nike, da Walmart, ou era produtor liderado, como é a indústria automobilística, como são os computadores e como são os celulares, onde você tem uma empresa produtora, que na realidade é a empresa líder que comanda e decide a distribuição das cadeias globais, das atividades todas nas cadeias globais. Posteriormente, essa classificação evoluiu. Você tem 5 classificações: mercado, modular, relacional, cativa e hierárquica. Mercado, eu já vou falar sobre cada uma delas aqui um pouco. E outra coisa, e isso é uma limitação desse raciocínio. A racionalidade com a qual ela supõe que a distribuição das cadeias globais, que as decisões das empresas sejam tomadas em alguns princípios racionais, que sejam a complexidade das informações que as empresas precisam trocar na cadeia produtiva. Se as informações são complexas, você vai ter um tipo de cadeia global. Se as informações são simples, você vai ter outro tipo. Então, são 3 hipóteses. A complexidade das informações, que influi entre os agentes da cadeia, a possibilidade e dificuldade das informações serem codificadas e o nível de competência dos ofertantes. Então, você, conforme a dificuldade de você padronizar as informações que você precisa para elaborar uma transação com uma outra empresa, e dependendo do nível dessa outra empresa, as cadeias globais se formam segundo essas 5 categorias. Mercados é muito simples. É uma transação normal de mercado. E realmente uma transação normal de mercado requer poucas informações entre as partes que estão negociando.
Segundo, trocar de fornecedor ou de comprador é relativamente simples. Hoje você vende para um, amanhã você vende para outro. Hoje você compra de um, amanhã você compra de outro. Isso é uma cadeia global. É uma forma. E o mecanismo de governança, o processo decisório, é baseado sobre o preço. Então, na realidade, a maioria dos economistas pressupõe que o preço é o fundamental, o elemento fundamental da transação. As cadeias globais pensam de outra maneira, embora o preço também faça parte do processo decisório. Sistema modular. São transações que requerem um fluxo de informações um pouco mais elaboradas para sua consecução. Tá? Isso é possível quando essas informações são facilmente padronizáveis e transmissíveis entre as firmas. Exemplos disso são, por exemplo, confecções. Você fornece os moldes para a indústria de confecção que vai realizá-lo. São processos fáceis, de fácil aprendizado, tá certo? E a produção passa a ser totalmente de responsabilidade da outra parte. Isso é possível porque são as informações necessárias para que isso aconteça são facilmente padronizáveis e transmissíveis. Relacional. Na realidade, esta é a forma que a maioria das pessoas pensam quando falam em cadeias globais. Esta é a categoria premium. É nessa categoria que se encaixam, por exemplo, as indústrias de Taiwan, que têm alta tecnologia e participam de uma cadeia global, fornecendo equipamentos de alta tecnologia para a formação de computadores e de telefones celulares. Só que isso aqui é uma das possibilidades, e nós vamos ver, na minha opinião, historicamente determinadas por condições que, às vezes, sequer são citadas na teoria quando você lê os textos, que é a questão da Guerra Fria. Os casos de sucesso são muito poucos, está claro? Fornecedores na cadeia global do tipo relacional de alta tecnologia são muito poucos. Taiwan é um bom exemplo, que dificilmente se repetirá, na minha opinião. Cativo. Isso é uma outra forma. Na realidade, você distribui a sua produção entre diferentes empresas, mas sem ameaçar a base competitiva da firma líder. Exemplo, quando a firma líder tem uma marca sobejamente conhecida, como é o caso da Nike, e distribui a produção, nenhum daqueles produtores, pequenos, médios produtores, tem condições, no médio e longo prazo, de competirem com a marca original. Então, esse caso. Hierárquico é o caso das subsidiárias das multinacionais, onde você distribui a produção em vários locais e mantém uma hierarquia no processo decisório. Então, na realidade, hierárquico e mercado são sobejamente conhecidos. O filão de ouro seria o relacional. Isso é interessante, mas eu vou ter que ir para algumas observações para efeito de discussão, que seria o final da... Por que cadeias globais? A ideia que está por trás é que permitiria uma inserção ampliada e mais eficiente das nossas exportações no comércio global. E induz
a racionalidade de políticas específicas por setor e empresas, contrapondo-se a políticas horizontais, que são aquelas preferidas pelos nossos economistas. A minha opinião, a economia brasileira já está inserida nas cadeias globais. Nós não estamos gostando da forma que foi inserida, mas já está inserida. Basta ver, no caso, pegar a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos, ela já está inserida. Nós não estamos gostando da forma que ela foi inserida. Ou ela não tem os resultados esperados. Exemplo, déficit na balança comercial acentuado, desindustrialização de certas etapas produtivas, etc, etc, etc. No caso do hierárquico, isso significaria uma negociação complexa com as empresas multinacionais sobre alterações que possam ser efetivadas para melhorar nossa posição nas cadeias globais específicas do caso hierárquico. Só para colocar a ideia, o conteúdo nacional, que também está em pauta como instrumento de política, é o contraponto das ideias de cadeias globais. Por quê? Porque ele interfere na lógica do modelo. Quando o governo diz o índice de nacionalização tem 50%, você está interferindo na lógica da cadeia global, que é uma decisão da empresa colocar ou não a atividade produtiva nesse país ou no outro. Então, esse instrumento, ele é um instrumento de política que vai contra, ou entra em choque e teria que ser harmonizado. Outra observação que provavelmente vai aparecer, os objetivos das políticas no Brasil nunca são muito claros. E se você não sabe exatamente o que você quer, os instrumentos de política adequados também não são suficientemente claros, porque você não sabe exatamente onde você quer chegar. E, finalmente, esse modelo baseia sua racionalidade no fluxo de conhecimentos e facilidade e possibilidade de transferência e absorção de conhecimentos. Ignora condições históricas e políticas que permitiram diferentes formas de inserção das empresas no comércio internacional, que é o caso dos casos de sucesso, Taiwan, Coreia e Japão, na realidade, são baseadas em firmas líderes nacionais. Taiwan é um caso de firmas líderes nacionais encaixado em cadeias globais relacionais. E, finalmente, só para citar um autor, para mostrar que existem limitações, para eu não ficar sozinho na minha afirmação, o Richard Nelson é um economista famoso, pai de uma teoria na qual parte dessas ideias são baseadas, e ele faz esse tipo de afirmação. É obviamente falso que entrar nas cadeias globais, per si, levará à inovação e à melhor performance industrial em países em desenvolvimento. Não é um processo mecânico, tem riscos, e as empresas nacionais precisam investir em aprendizado e construir capacidades tecnológicas para que efetivamente levem à inovação. Obrigado. É isso que tinha.